Laboratório de Experiências de Ginástica, do LAPEG, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Temos um convidado hoje para falar de uma live que já foi realizada no dia 28/9, numa segunda-feira, e ela não ficou muito bem gravada, então nós resolvemos reeditar essa live, mas agora em forma de vídeo. Então, convidei para esse bate-papo novamente a Regiane Galante, que é atualmente gerente adjunta do SESC São Carlos e que fez grande parte da história do SESC organizando as atividades físico-esportivas juntamente com a gerência de desenvolvimento físico-esportivo e teve uma participação bastante significativa na ginástica voluntária, do que a gente vai trabalhar nesse vídeo, né? Não é mais live, nesse vídeo de hoje. Então, boa tarde, Regiane, espero que você esteja bem, né, nesse momento de pandemia que a gente acaba se vendo só virtualmente, né? É um prazer tê-la aqui e para a gente poder falar e conversar sobre esse tema que nos encanta bastante, que é a ginástica e, em especial, a ginástica voluntária. Seja bem-vinda. Obrigada, Fabiano, obrigada ao laboratório por essa oportunidade, né? Nós havíamos conversado naquele momento, quando fizemos a live, e para mim é um prazer ter participado lá e também agora, para a gente poder continuar esse nosso bate-papo, né? Já que tivemos problemas técnicos aquele dia, mas para mim é sempre um prazer falar sobre esses conteúdos que fazem parte não só da minha trajetória no SESC, mas da minha trajetória acadêmica também, não é? Então, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez contigo para a gente conversar sobre a ginástica voluntária. Então, eu não falei, eu esperava que você se apresentasse também, mas assim, a Regiane, ela tem doutorado, né, na área do lazer, e eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, você tem mestrado, doutorado, como é que é essa história sua? Eu sou graduada em Educação Física pela UFSCar, aqui na cidade de São Carlos, que é onde eu estou hoje, inclusive, e fiz a minha primeira pós-graduação na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fiz pós-graduação em lazer, e foi exatamente nessa pós-graduação de lazer que eu estudei a ginástica voluntária, porque, como a minha formação inicial era a dança, no trabalho de conclusão da pós-graduação, eu quis trazer um pouco as questões que envolviam o corpo e a corporeidade no SESC e o lazer, né? As práticas de lazer realizadas pela instituição. Então, em 1999, 2000, eu fiz esse trabalho de conclusão da pós-graduação que se chamava O Corpo e o Lazer no SESC. Aliás, revisitar o trabalho, tudo aquilo que eu escrevi foi muito prazeroso, então mais um agradecimento a te fazer, né, e retomar aí esses estudos que eu fiz já há 20 anos, né, e lá se vão 20 anos. Depois da pós-graduação em lazer, eu fiz mestrado na educação, no programa de pós-graduação em educação da UFSCar, fiz doutorado na Unicamp, na Faculdade de Educação Física, né? E fiz também um MBA em Gestão de Projetos na Fundação Getúlio Vargas. E aí, toda essa minha trajetória acadêmica, todos os meus estudos dessa trajetória envolvem principalmente as questões do lazer no SESC, né? Eu estudei no doutorado o Centro de Estudos do Lazer do SESC São Paulo, que final da década de 70, início da década de 80, formulou ou contribuiu para grande parte dos estudos do lazer, não só no SESC, mas no Brasil, né? Então, essa é aí um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Bacana. Então, e das propostas do laboratório, do LAPEG, ter, né, para esse campo virtual, as vozes dos pesquisadores que estão atualmente trabalhando com mestrado, doutorado, especializações, TCCs, né?
e graduandos e pós-graduandos, e envolver também acadêmicos, né, especializados e com representatividade acadêmica nos conteúdos que o laboratório trabalha. Então, por isso, esse convite a você estar com a gente compartilhando todo esse conhecimento que você tem. Então, essa live, né, ou essa gravação agora, né, partir da minha pesquisa de mestrado, né, que busca entender a participação dos praticantes de ginásticas em seus grupos e também dentro dos festivais de ginástica, né, e até porque muitas unidades que festivais para todos, né, principalmente aqui no estado de São Paulo. E um dos capítulos do meu trabalho é a ginástica voluntária, porque eu vou estudar todas as práticas de ginástica que o SESC realizou, aplicou aos seus frequentadores, né, desde o início do SESC, na década de 40, e aí eu venho estudando, e um dos capítulos é a ginástica voluntária, que a gente vai, o foco da nossa conversa de hoje. Né? E, então, esse estudo, né, da ginástica voluntária, vou buscar, na verdade, aonde surge a ginástica, e a ginástica surge em meados do século XVIII, na Suécia, que a gente pode chamar até como ginástica sueca ou ginástica de Ling, né? Ling foi Pierre Ling, que é um dos criadores e precursores elaborando teoricamente a ginástica, né? E organizando toda a ginástica naquele momento, e ele estabelece, Ling, 4 grupos de ginástica, né? A ginástica pedagógica, a ginástica médica, a ginástica militar e a ginástica estética. Durante seu trabalho, né, durante toda a sua teorização, esses 4 pilares da ginástica foram muito bem trabalhados, mas o que mais se fortaleceu ao longo desse tempo todo foi a ginástica pedagógica e a ginástica médica, né? Partindo pelo lado um pouco mais formativo e higiênico naquele momento. E aí demorou-se um pouco até surgir essa questão da ginástica voluntária, que surge na própria Suécia, né? Pelos reflexos dos estudos de Ling, mas numa intenção de aumentar a participação da população no conteúdo da ginástica, eles chamam de ginástica para todos, mas numa perspectiva naquele momento onde toda a população praticasse e participasse da ginástica, né? E não atualmente como uma modalidade da Federação Internacional de Ginástica, né? Ginástica para todos. Então ela surge, a ginástica voluntária, em 1912, também na Suécia, com essa proposta de fazer uma ginástica de grande massa, né? Para que toda a população pudesse participar. E uma das propostas era o voluntariado dos professores para o ensino dessa ginástica. E com a proposta, desde o seu início, dos seus primórdios, de estimular a autonomia da população, né, para que estimulasse a prática da atividade física, né, então entendendo ginástica como prática de atividade física, né, assim, o nome meio que não se confundindo, mas entendendo como a ginástica como prática de atividade física, e pensando, não existia essa palavra ainda naquela época, melhora da qualidade de vida, mas pensando numa forma mais higiênica e de deixar a população um pouco mais saudável, né? E principalmente a utilização ao ar livre. Então tinha todo esse histórico naquele momento, né? E a ginástica voluntária, ela, nos seus primórdios, né? Ela começou aumentando, as pessoas começaram a tomar gosto pela prática da ginástica, né? Então, na Suécia, como foi chamada de ginástica de massa, a gente teve, ao longo do seu tempo, aí, por volta de 2.500 associações, 5.000 turmas organizadas de ginástica voluntária, espalhadas pela Suécia. A gente sabe que a Suécia é um país
não muito grande, né? Não, com áreas não muito grandes, e ter uma organização nesse sentido de prática da ginástica foi bastante intenso, né? Mais de 6 mil professores, né, voluntários, capacitados para trabalhar, e com mais de 300 mil praticantes, né, de todas as idades, né? E aí, com sessões pensando desde criança até idosos, né? Já desde daquele período com mais de 60 anos participando. E a Federação Sueca foi a que mais incentivou toda essa formação de grupos e de turmas e do incentivo da ginástica pelo país. Então, a ginástica voluntária não ficou só restrita à Suécia, ela se expandiu também por toda a Europa, e um dos países que mais adotou isso, e da ginástica voluntária, e quis também aumentar a prática da ginástica no país, foi a França, que em 1964 ela alterou o nome, né, da Federação de Ginástica, Federação Francesa de Ginástica Educativa e Ginástica Voluntária, né? Lá em 64, agora, quer dizer, lá que é tão perto da gente já desde o início de 1912. Em 1971, com a ginástica voluntária crescendo e tudo mais, a Federação Francesa fundiu-se com mais uma federação, com mais uma área, né, que dentro da França, que era a educação física. Então, a Federação de Ginástica, ela aumentou e ficou Federação Francesa de Educação Física e Ginástica Voluntária, quer dizer, a ginástica voluntária com um peso muito forte, e até na proposta de não ser uma ginástica competitiva, né, onde que a proposta da atividade era que as pessoas praticassem ginástica para melhorar a sua condição de saúde, e sem ser de forma competitiva. Então, é uma das maiores federações encontradas hoje na França com modalidade de esportes não competitivos, né? Então, foi um momento disso. E aí, toda essa história vem junto, né, com a história do Brasil, que a gente tem, né, a chegada da ginástica voluntária em meados aí dos anos 50, de 1950, começa a chegar no Brasil, né? Um pouquinho depois já da, da criação da ginástica voluntária e momentos antes dessas mudanças das federações francesas. Então, o Brasil, na década de 70, começa a receber alguns teóricos, né, do lazer e da educação física, né? Até o SESC realiza, em meados dos anos 70, um congresso que recebe do Mazedier para falar sobre as questões do lazer, e a ginástica voluntária ainda não era um foco, mas era uma proposta de trabalho já que poderia estar sendo visualizada. Você consegue falar um pouco mais disso para a gente? Como é que era essa relação do lazer e da ginástica? Consigo falar, assim, disso dentro da instituição, né, que é uma parte dos estudos que eu fiz. O Dumazedier veio para o Brasil, não foi o SESC quem trouxe o Dumazedier a primeira vez, ele já tinha vindo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também por um outro, eu vou chamar de projeto, relacionado às comunidades eclesiais do Recife, quando Paulo Freire, inclusive, estava à frente dessas ações que estavam discutindo, num primeiro momento, as questões da sociologia do trabalho, né? E aí, paralelamente a isso, no final da década de 60, 1969, o SESC realizou um seminário junto com a Prefeitura de São Paulo, que discutia, na verdade, as perspectivas para uma cidade que trabalha. Então, com a industrialização, a gente estava, vamos entender que nesse período a gente estava no regime militar, quer dizer, depois do golpe civil-militar de 1964, então o país estava em franco desenvolvimento, a cidade de São Paulo era uma cidade que estava em expansão,
E aí foi se discutir, então, nesse seminário realizado pelo SESC, juntamente com a prefeitura, as questões dessa perspectiva para uma cidade que trabalha. E aí o SESC, enquanto instituição que se preocupava com o desenvolvimento humano pleno e com as questões relacionadas aos trabalhadores do comércio de bens e serviços naquele momento, discutia também a importância do lazer dos trabalhadores, do espaço para o descanso, para o divertimento, enfim. E aí, logo depois desse seminário, então, começo da década de 70, chegou nas mãos do Renato Requicha, que era o diretor regional do SESC na época, um texto do Dumas Edier, que falava justamente dessa relação lazer e trabalho, né? E aí o Requicha fez uma proposta para o Departamento Nacional do SESC trazer o Dumas Edier para um seminário com os técnicos do Departamento Nacional, justamente numa perspectiva de formação técnica. E aí, quando a gente fala da ginástica voluntária, eu vou falar isso um pouquinho mais ali na frente, a instituição sempre se preocupou, antes da implantação de qualquer programa ou de qualquer ideia, investir na formação técnica dos seus técnicos, dos seus funcionários, né? Então, o Dumas Edier veio, fez uma sequência de seminários para difundir as suas ideias a respeito do lazer, né? Entendendo, inclusive, que o SESC era uma instituição que se dedicava a esse desenvolvimento cultural dos trabalhadores e que, portanto, o lazer estaria diretamente vinculado a essa questão do desenvolvimento humano pleno, tá? Com relação à ginástica voluntária, ela surge no SESC um tempo depois, antes da ginástica voluntária, havia um programa chamado Ginástica SESC, por quê? Aliado justamente a essa questão do entendimento do lazer como possibilidade de desenvolvimento humano, a instituição também se preocupava e continua se preocupando, até porque está no cerne da sua missão, né? O bem-estar dos trabalhadores, e o bem-estar entendido de uma forma ampla, tá? Inclusive nas questões de saúde. E aí a ideia do programa de ginástica, antes tinha todos os programas esportivos, as aulas de vôlei, futebol, enfim, e também os cursos de ginástica. E tudo isso era reunido num programa chamado Ginástica SESC, que eu sei que também inclusive o Ginástica SESC. Então, inclusive o Ginástica SESC ele foi motivo de uma live anterior, que a gente também já realizou, falando desse período da ginástica que antecedia a ginástica voluntária. Mas deixa eu só te cortar um pouquinho, porque assim, nesse período, na década de 70, né, entra no Brasil a ginástica voluntária, e não foi só o SESC que trabalhou com a ginástica voluntária, a gente teve outras instituições que trabalharam com a ginástica voluntária nesse período da década de 70. A gente pode citar até que é motivo da tese de doutorado da Eliane de Toledo, né, minha orientadora nesse momento, falando que em 1975, 76, numa entrevista que ela fez com o Mauro Ghisellini, contando que o Círculo Militar de São Paulo, o Clube Pinheiros, né, a ACM, eles realizavam em conjunto atividades físicas, né, práticas de ginástica para a grande massa de população. Então, eram 400, 600 pessoas que se reuniam, juntando esses três clubes, para uma prática de atividade em conjunto, que eles denominavam de ginástica voluntária, que era uma grande macroginástica, né, possibilitando aí a participação de todo mundo. E no início dos anos 50, a gente conseguiu encontrar nas pesquisas de campo da Escola de Educação Física da Polícia Militar, que na Revista Militar de 1951, a gente tem uma conferência com o professor Joseph Tullin, que era um grande mestre, né, da ginástica sueca, e que trouxe para o Brasil uma palestra para que pudesse discutir, né, um pouco mais sobre a ginástica. E aí, nesse tema, era a ginástica sueca e outras formas para a educação física obrigatória e voluntária. E que teve, nessa discussão, falando um pouco da ginástica, contou um pouco das
Ligíadas, né, que eram Olimpíadas ligadas à prática da ginástica não competitiva, né? Era de apresentações, que depois essas Ligíadas migraram, né? E foram incorporadas pela Ginastrada Mundial, né? Então teve essa decorrência das Ligíadas, mas ele defendia, na época, o professor Joseph, que a América do Sul precisava discutir um pouco mais sobre a prática da atividade física. Então, ele sugeria que acontecessem congressos na América do Sul para discutir a ginástica, em particular a ginástica voluntária, porque ele achava que era uma proposta bastante interessante de fazer com que as pessoas se praticassem atividade e melhorassem a sua condição de saúde, a sua condição enquanto voluntariado e prática de massa, né? E aí sim chega o SESC lá nas décadas de 80, começa a discutir a ginástica voluntária e no final dos anos 80 esse programa é implantado no SESC. E aí você me contou que você também já foi até aluna da ginástica voluntária e eu queria entender também isso. Eu vou te contar. Eu só queria voltar um pouquinho, assim, não por acaso, né? Quando a gente olha para a própria história da educação física brasileira e a gente lembra, eu vou chamar das fases, né, da educação física brasileira, a gente teve a fase higienista, a fase militarista, né? Então, assim, quando a Academia da Polícia Militar olha para a ginástica sueca e traz, né, essa discussão para o Brasil, é porque grande parte da construção do currículo da educação física obrigatória vem a partir desse entendimento da época da educação física militarista, né? E isso não é por acaso. A gente está falando justamente da final da década de 50 e década de 60, quando a gente tem que em termos de Brasil, né, o desenvolvimento, aquele desenvolvimento que eu estava falando lá, né, o desenvolvimento industrial, abertura para o capital estrangeiro, o milagre econômico, e era necessário corpos saudáveis para dar conta desse trabalho e desse desenvolvimento e também da defesa da pátria, tá? Na década de 80, e aí passamos a década de 70, e na década de 80, a gente tem também essa transformação, vamos dizer, conceitual da própria educação física brasileira, né? Então, na década de 80, a gente já parte para uma educação física desenvolvimentista, e na década de 90, para perspectivas mais críticas da educação física. Então, esse período de transição, e aí eu faço o paralelo justamente da implantação da ginástica voluntária no SESC, que foi final da década de 80, começo da década de 90, é justamente também por olhar para essa transformação conceitual da própria educação física brasileira, tá? Olhando no campo do desenvolvimento físico-esportivo da instituição, acompanhando aquilo que era tido como, eu vou chamar de tendência, mas num sentido positivo, né? Das tendências da educação física, que bebem também dessas fontes internacionais, tá? Então, no final da década de 80, o SESC, e aí você falou do Mauro Ghiseline, eu vou aqui fazer um parênteses, o Mauro Ghiseline foi um dos consultores da ginástica voluntária, da construção do documento da ginástica voluntária no SESC e da capacitação dos educadores. Né? Sim, até porque o Mauro Ghiseline, naquela época, na década de 70, ele era professor da USP, inclusive, Isso, né? exatamente. Então, era exatamente isso, né? A instituição olhando para o que está acontecendo no campo da educação física brasileira, olhando quais são os pensamentos, quais são as tendências, quais são as questões que estão sendo discutidas e trazendo isso para dentro da instituição. Bom, Mauro Ghiseline, então, participou dessa capacitação de técnicos, né? E aí, na época, eu, muito metida, né? Eu era aluna do SESC e eu fiz um curso com o Mauro Ghiseline num dos congressos, porque o SESC realizava esses encontros para a discussão da ginástica voluntária e para a prática da ginástica voluntária dentro da unidade que eu estava, que era a unidade aqui de São Carlos.
final da década de 80, começo da década de 90. Eu era uma criança, tá tudo bem, eu sou uma pessoa super conservada, enfim, nós não vamos falar de idade nesse momento. Maravilhoso. Agora, então, Mas a gente assim... teve outros consultores também, né? E não Sim. foi, mesmo no Brasil, quando se trata de jogos, a gente teve o João Batista Freire, né? Que era também um dos consultores que ajudou na construção da ginástica voluntária. E aí eu tenho outra história para contar disso, que é o jogo do andar, né? Eu vou, enfim, resumir para conseguir trazer essas informações. A ginástica voluntária trouxe um novo modo para olhar a atividade física na instituição, acompanhando, então, essa transformação, inclusive, da educação física brasileira, tá? Qual que era a ideia? A ideia era, sim, entender o indivíduo como um ser integral. Ela trazia uma visão mais completa, mais holística do indivíduo, né? Então, sai da ideia de uma prática corporal física desenvolvimentista e higienista para uma proposta mais completa, entendendo o ser humano como ser integral e inserido numa sociedade. E aí isso é uma coisa importante de se destacar, né? A principal ideia da ginástica voluntária era entender que, para além da aptidão física, esse corpo é um corpo social. Esse indivíduo é um indivíduo social, né? Que tem as suas rotinas, que tem as suas necessidades diárias, que trabalha, né? Que cuida da família, enfim, e uma série de outras coisas. E que a prática da atividade física tem que estar inserida aí de forma prazerosa, voluntária, né? E é um indivíduo que usufrui dos espaços da cidade também, né? Ele usufrui dos parques, das academias, das ruas, né? Com Exato. bicicletas, corridas, né? Porque a ideia era justamente descaracterizar essa necessidade de um espaço fechado, todo preparado, enfim. Por quê? Porque o corpo ele está nos outros espaços. Então, vários dos conceitos que fundamentam a ginástica voluntária são reforçados nessas práticas em áreas externas. Desculpa, eu preciso pegar água. Vai lá pegar água, pode ir. Você podia contar dos conceitos. Enquanto você vai buscar água, eu vou falando então aqui, a gente tem, eu até vou ler, porque dentro do documento da ginástica voluntária, ela deixa bem claro os objetivos. Então eu peço a liberdade de poder ler, que diz o seguinte: o objetivo desse programa era desenvolver um processo de educação corporal baseado na ludicidade e no desenvolvimento da autonomia, com a intenção de possibilitar ao indivíduo o aprimoramento de suas práticas corporais integradas a situações do cotidiano, como uma proposta de educação em saúde. Então, tudo isso que você acabou de falar é resumido nesse objetivo, né? Onde que a pessoa, essa palavra autonomia, ela é muito rica, porque dá a liberdade da pessoa de ter escolhas, né? Eu capacito essa pessoa, eu dou subsídio para essa pessoa ter escolhas e poder decidir. Para mim hoje eu vou preferir caminhar num parque. Não, hoje eu prefiro andar de bicicleta. Não, hoje eu prefiro ir a uma academia e ter orientação de um professor. Né? Então, dá essa possibilidade de escolhas das práticas esportivas ou das práticas de atividade física que essa pessoa pode ter individualmente, ou com a família, ou de forma coletiva. Isso. E olha, complementando isso que você está trazendo, né? A ideia era justamente contrapor um pouco a proposta biologicista da educação física e das próprias práticas corporais, né? E outros conceitos e outras questões começam, então, a fazer sentido e a trazer questionamentos, como, por exemplo, a apropriação dos espaços públicos para as práticas, né?
E isso está intimamente ligado às ideias e às propostas do lazer, porque as práticas de lazer também trazem esses comportamentos ou esses questionamentos a respeito, por exemplo, da apropriação dos espaços públicos, da livre escolha, né? É uma proposta de educação em saúde e também de educar para a autonomia, para que o indivíduo possa fazer escolhas. Tá certo? Bom, aí eu falei, né, do curso que eu fiz com o Mauro Ghiseline, você perguntou, eu disse que eu estava no SESC e eu participei realmente da implantação da ginástica voluntária. Nessa época eu já estava entrando na faculdade de Educação Física e comecei a fazer o estágio no SESC, então participei dessas inúmeras atividades e aí eu me lembro desse encontro, eu vou chamar de lançamento, vamos dizer, da ginástica voluntária. Então, como que acontece o processo, né, na instituição? Existe, normalmente, um grupo de pessoas que se dedica a estudar conceitualmente uma proposta que se pretende implantar. Esses estudos, então, são, vamos dizer, enriquecidos com consultores. Então, você falou do João Batista, a gente está falando do Mauro, teve outros, né? E, normalmente, esses grupos são formados por técnicos da instituição que também se dedicam a estudar as questões do esporte, da atividade física, da saúde, das práticas corporais, enfim. Que era, vamos dizer, uma parte da minha função quando estava na Gerência de Desenvolvimento Físico e Esportivo alguns anos atrás, né? E foi por isso também que eu fui estudar as questões do lazer no SESC. Bom, e aí, depois desses estudos que esses grupos fazem, então, trabalham-se com projetos pilotos. Implantam-se projetos, ou esses projetos, em algumas unidades, e acompanha-se essa implantação para que, além das questões teóricas, tenhamos na prática as coisas acontecendo, né? Inclusive porque o público da instituição é um público bastante específico, é o trabalhador no comércio, né? A gente não trabalha com atleta, a gente não trabalha com alto rendimento. Então, na implantação da ginástica voluntária, era necessário entender quem são esses corpos que se movimentam na instituição e que estão na instituição realizando as suas atividades físicas e práticas corporais, tá? Bom, depois desses projetos pilotos, então, escreve-se um documento, e aí nós temos o documento da ginástica voluntária no SESC, tá? Um parêntese, além da questão da prática corporal envolvida na ginástica voluntária, a ginástica voluntária do SESC trazia todo um arcabouço de conhecimentos, vamos dizer, complementares, talvez, justamente para trazer essa ideia do entendimento do indivíduo integral. Então, questões a respeito de alimentação saudável, da qualidade do sono, respiração, postura, além da ginástica em si, e da apropriação dos espaços, a importância das atividades ao ar livre, do sol, e uma série de outras questões, compõem o documento, vamos dizer, do programa da ginástica voluntária. Todo esse documento, ele subsidiava também a capacitação e formação dos professores, né, do corpo técnico, na época conhecidos como instrutores e hoje educadores físicos, que tinham que abraçar esse conhecimento para transmitir para esses frequentadores do SESC. E aplicar isso com os alunos. Bom, e aí foi exatamente num evento de lançamento, eu vou chamar, do documento do programa da ginástica voluntária e, portanto, a implantação, vamos dizer, dos cursos, né, das atividades da ginástica voluntária na instituição que eu participei. Eu, na época, era bailarina, né, e fazia parte de um grupo de dança do SESC, aqui em São Carlos, e aí, junto com o documento, o SESC fez uma parceria com a Grow, que eu nem sei se existe mais, mas é uma fábrica de jogos e brinquedos. E a Grow desenvolveu o jogo do andar. Qual era a ideia do jogo do andar? Era um tabuleiro, tipo o jogo da vida, né? E esse tabuleiro era repleto de tarefas e informações a respeito da ginástica voluntária, né? A ideia era que ele fosse jogado em família, e nesse dia do lançamento, nós fizemos a representação coreografada, vamos dizer, do jogo do andar.
Então, era um tabuleiro gigante desenhado no chão, numa quadra, né, no ginásio do SESC, e nós, que éramos do grupo de dança, éramos as peças desse jogo. Então, nós caminhávamos sobre o tabuleiro, fazendo as tarefas do jogo do andar, e aí algumas pessoas, inclusive consultores do SESC, né, da ginástica voluntária, gerentes e as pessoas da gerência de desenvolvimento físico esportivo, inclusive a Maria Luísa, que é a gerente de desenvolvimento físico esportivo do SESC, eram os jogadores. Então, eles jogavam no tabuleiro sobre a mesa e nós executávamos as tarefas no tabuleiro gigante. Enfim, isso foi muito divertido, eu me lembro, e esse foi o lançamento do Jogo do Andar e do programa de ginástica voluntária. Mas é uma proposta bastante interessante de estabelecer essas parcerias, né, com essa empresa de brinquedos, porque é uma forma também que a ginástica voluntária traz de massificar o conhecimento, o conteúdo e as propostas da ginástica voluntária. Lógico que com uma proposta dentro da instituição do SESC, que era nesse momento, né, que o Grow fez, mas também com essa característica de tentar expandir, né, para o maior número de pessoas possíveis, e principalmente jovens e crianças, para que tivesse na sua formação, no seu conceito de prática de atividade física, a ginástica voluntária como uma das suas propostas de escolha. Né? Tem duas coisas que eu gostaria de destacar, Fabiano, em relação a essa ideia, inclusive do jogo, né? Primeiro, a questão do prazer, né? O entendimento institucional de que a atividade física tem que ser prazerosa. O esporte, a atividade física, considerando não a formação de atletas e o alto rendimento, mas o esporte e a atividade física inseridos no dia a dia, tem que ser atividades prazerosas, né? A ideia é que você faça isso por prazer, por lazer, para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar o seu bem-estar, né? E não necessariamente por obrigação. Então, a ideia do jogo, do lúdico, isso é uma questão importante da ginástica voluntária, né? A ideia do associativismo, da grande massa, das práticas coletivas, é justamente para que isso seja mais lúdico, né? Que você se sociabilize, né? Que você tenha a possibilidade de interação com outras pessoas, outros praticantes, outros participantes. Né? Então, essa questão do lúdico é uma. E a outra vamos dizer, da possibilidade da intergeracionalidade, quer dizer, é uma prática para todo mundo. A ideia é justamente essa, né? Que seja possível para todas as pessoas de qualquer idade. Então, acho que esses dois conceitos fundamentam parte dessa proposta, ou vamos dizer, da justificativa do porquê o SESC trouxe a ginástica voluntária, inclusive, para as suas ações. E uma coisa que a gente percebeu, né, estudando os documentos da ginástica voluntária, que ela traz também uma proposta de temas uma fala, assim, que não é só a prática da atividade física, da ginástica, mas sim todo o conteúdo em conjunto a prática e sim com uma escolha de poder escolher um ar livre, né, de o alimento que eu estou comendo açúcar, equilibrar meu dia a dia, né, assim, na minha vida. Então, essas questões de transversalidade a gente também pode encontrar quando se fala da ginástica voluntária, né? Que eu acho que isso enriquece todo esse conceito da ginástica voluntária. Exato. Lembrando sempre que a ideia é justamente esse educar para a autonomia, né? Então, e na época, lá na implantação da ginástica voluntária, apesar desse conceito da ginástica voluntária ter vindo desde 1912, tendo essa formação, mas foi
um programa inédito, né? Assim, teve o ineditismo do SESC de aplicar isso de uma forma bastante ampliada em todas as unidades do SESC do Estado de São Paulo. Não foi uma questão de aplicar em uma academia ou em uma unidade só e ficar de forma pontual. E ela, então, de forma inédita, o SESC expandiu isso para todo o interior paulista naquele momento, que reverberou também em outros SESCs de outros regionais num segundo momento, né? E também um pouco de ser uma ação, enfim, que não estava restrita à escola e à educação física escolar e nem à própria academia da Polícia Militar, enfim, da formação, né, os cursos de formação militares. Então, é isso, era essa a ideia mesmo, é trazer isso para a população em geral, os frequentadores do SESC em geral, não só o público prioritário, mas todos os alunos, né? E você falou bastante, né, da educação física militarizada, lembrando que a primeira escola de educação física no estado de São Paulo foi a Da Escola de polícia. Educação Física da Polícia Militar. Então, a formação dos profissionais ali na década de 50, 40, 50, tinham bastante dessa formação da Escola de Educação Física da Polícia Militar, né? A USP surge depois, né, e começa nesse sentido a ter outros olhares que não só um olhar militarizado para a prática de atividade física, né? Então, esse programa da ginástica voluntária, tudo bem que ele vem acontecer só no final da década de 80, mas vem com grande força, contrapondo toda essa relação, até porque o sistema político-militar no Brasil ele se encerra em 85, 1985. Então, a partir desse momento, né, na implantação em 1989, 90, da ginástica voluntária, tem todo um conceito contrário ao que era aplicado até aquele instante, né, pensando nessa autonomia da população e do fazer a ginástica do formato não militarizado, né? Então, tudo isso ganha força nesse momento, né, para a ginástica voluntária ser implantada no Brasil, né? É isso. A gente está chegando mais ou menos ao final da nossa fala aqui, né? E aí, quero agradecer bastante você, né, de ter contribuído e ter falado um pouco da sua história e da história da ginástica voluntária no SESC. A ginástica voluntária é um dos objetos da minha dissertação de mestrado e quero agradecer também ao Laboratório de Pesquisa, ao LAPEG, por proporcionar esse bate-papo contigo e a gente poder entender um pouco mais da ginástica voluntária, que em algum momento ela é pouco falada, né, mas com grande valia e grande importância, né, com muito conteúdo, não só para o SESC, mas como para a ginástica do Brasil, né? Então, agradeço também, Fabiana, a oportunidade. Desculpa a hora que eu engasguei. Eu esqueci de trazer água para cá, na verdade, devia ter trazido, mas enfim, esqueci. Espero que não tenha comprometido aí o seu conteúdo. E agradecer a oportunidade, como eu disse, foi muito bacana, né, rever o que eu escrevi, enfim. E acho que só complementando, né, a ideia da ginástica voluntária era uma ideia inovadora, exatamente nesse período em que a educação física deixava de ter essa característica militarista e daí vinha com uma outra proposta, né, do desenvolvimento por fases da vida e etc., falando da educação física escolar mais especificamente, e que, portanto, era a pauta dos cursos de educação física daquela época, né? E aí, quando a ginástica voluntária vem, a gente está falando de outras questões, entendendo, inclusive, as questões do corpo e da corporeidade, né? E das expressões de indivíduos. E esse corpo, como eu falei anteriormente, esse corpo inserido numa sociedade, né? Então, era essa proposta inovadora, tinha uma ideia desse componente sociocultural, né? Então, aonde esse corpo habita, como esse corpo se relaciona, como esse corpo se movimenta, sobretudo, né? E que foram muitos anos
do programa na instituição, com todas essas ações complementares, todos esses conhecimentos e etc., né? E depois a ginástica voluntária deu lugar para a ginástica multifuncional, né? Que tem uma outra proposta teórica, tem um outro olhar, mas que segue na esteira desse olhar para o ser humano de forma integral, né? E o ser humano que não tem um corpo, mas que é um corpo, e esse corpo realizando as suas atividades de maneira funcional. Por isso, ginástica multifuncional, né? E a ginástica multifuncional bebe, então, desse conceito mais integral trazido pela ginástica voluntária, né? Então, a gente percebe também essa evolução conceitual e que reflete daí no entendimento da instituição e nos programas que a instituição propõe para o seu público. Acho que é isso, agradeço mais uma vez e fico à disposição, se tiver, né, outras questões, enfim, estou aqui. Rê, muito obrigado, então, pela sua fala, foi muito rico. E eu acho que a gente pode, sim, continuar conversando e trocando ideias, e a gente pode, em algum outro momento, continuar com esses bate-papos acadêmicos, né, falando sobre as propostas de ginástica que a gente encontra, não só no SESC, mas como proposta de lazer e como proposta de atividades para o Brasil inteiro, né? Assim, mobilizando toda a população. Obrigado e pela participação e agradeço muito a sua disponibilidade de tempo aí. Imagino, estou sempre à disposição, sempre um prazer.